Os diários de Heinrich Himmler revelaram os segredos mais obscuros de uma mente perturbada. Nestas páginas, o sinistro líder do Esquadrão de Proteção SS de Adolf Hitler expressou sua ideologia perversa e seus planos destrutivos. Em sua rotina de extermínio, trivialidades como visitas ao cinema ou almoços de camaradagem e demandas familiares coexistiram com a meticulosa eliminação sistemática de milhões de vidas inocentes. Essa dualidade assustadora confirma o que a filósofa alemã Hannah Arendt descreveu como a banalidade do mal. Um mal que não era nem radical, nem extraordinário, mas, como o próprio nome indica, banal no sentido de uma incapacidade de pensar criticamente e refletir sobre as consequências morais das próprias ações. Portanto, prepare-se para se aprofundar nessa nova parcela da história do Holocausto e ouvir confissões em primeira mão de um dos arquitetos dos horrores mais infames da história. A descoberta dos diários íntimos de Heinrich Himmler pelo Exército Vermelho após 1945 abalou os corredores do poder na Alemanha pós-guerra. Enquanto os historiadores examinavam meticulosamente os documentos, a verdadeira extensão de sua participação no Holocausto se revela de forma extremamente assustadora. Seus registros detalhados forneceram um relato contundente de seu papel na orquestração do genocídio de milhões de judeus durante os anos de 1941 a 1945. No controle sobre a rede de campos de concentração e a agência de inteligência doméstica dos nazistas, Himmler exerceu imenso poder e influência dentro do Terceiro Reich. Seus textos pessoais narram cada um dos seus movimentos, desde decisões estratégicas até reflexões pessoais, oferecendo uma visão sem precedentes da mente de um homem consumido pelo ódio e ambição. O genocida nasceu em 1900 em Munique, dentro de uma família ortodoxa de fé católica. Seu pai era professor e seu padrinho era o príncipe Heinrich da Baviera. Quando jovem, Himmler estudou engenharia agronômica na universidade e tornou-se trabalhador em uma granja. Aos 22 anos, de acordo com a historiografia, ele já era afiliado ao Partido Nazista até que aos 24 anos ele abandonou o catolicismo. Suas novas afiliações eram o racismo antissemita e o ocultismo, sempre obcecado por lendas arianas e o paranormal. Matthias Uhl, historiador, pesquisador do Instituto Histórico Alemão, em Moscou, que trabalha nos documentos de Himmler, enfatizou a importância da descoberta do diário. Ao contrário de outros líderes nazistas, como Joseph Goebbels, cujos diários forneciam vislumbres do funcionamento interno do Ministério da Propaganda, o registro inescrupuloso de Himmler nos permitiu reconstruir momentos e decisões importantes com detalhes incomparáveis sobre a orquestração do nazismo na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Entre as histórias mais arrepiantes, relatos sobre o planejamento do genocídio através da organização de discursos infames na cidade polonesa de Poznań foram revelados no diário, que citava a presença de outros líderes da SS nas discussões de planejamento dos campos de concentração nazistas. As notas datilografadas descrevem a atividade frenética, às vezes a cada 15 minutos, de um dos líderes mais próximos de Adolf Hitler e um dos planejadores do extermínio dos judeus.
Matthias Uhl explica que, através das palavras de Himmler, os pesquisadores puderam compreender exatamente com que pessoa o chefe da SS se reunia a cada dia, por onde ele passava e quem eram seus colaboradores mais próximos. Uma ferramenta importante do terror nazista era o Esquadrão de Proteção, conhecido como SS. A princípio, seus membros formavam uma guarda especial com a função de proteger Adolf Hitler e outros líderes do partido. Seus membros, que usavam camisas pretas, formavam uma tropa de elite e também serviam como policiais auxiliares, até que posteriormente foram colocados no posto de guardas dos campos de concentração. A partir de 1934, as SS acabaram superando as tropas de choque, chamadas de SA, transformando-se no exército particular de todo o partido nazista. Heinrich Himmler, do comando das SS, transformou a polícia comum em um instrumento de terror e contribuiu significativamente na criação da Polícia Secreta do Estado, a Gestapo. Por toda a Alemanha, esta polícia não uniformizada empregava métodos cruéis e desumanos para identificar e prender oponentes políticos e outras pessoas que se recusavam a obedecer às leis e políticas do regime nazista. Nos meses seguintes à tomada do poder por Hitler, agentes das SA e da Gestapo iam de porta em porta procurar os inimigos de Hitler. Socialistas, comunistas, líderes sindicais e outros que se declaravam contra o partido nazista foram presos e torturados neste período. Em meados de 1933, o partido nazista era o único partido político existente e praticamente toda a oposição organizada contra o regime havia sido eliminada. O nazismo estava oficialmente declarado na Alemanha. Segundo a enciclopédia do Holocausto, muitos grupos diferentes, incluindo as SA e as SS, estabeleceram centenas de campos provisórios em depósitos, fábricas e outros locais vazios no território alemão, onde mantinham presos oponentes políticos sem julgamento e em condições de extrema crueldade. Um desses campos foi estabelecido em 20 de março de 1933 em Dachau, localizado perto de Munique, no sudoeste da Alemanha, em uma fábrica de munições abandonada da Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, Dachau se tornaria o campo de concentração modelo para um grande sistema de campos das SS. O mais perturbador de tudo eram os relatos em primeira mão do chefe da SS sobre as visitas aos campos de extermínio e a observação indiferente sobre os horrores infligidos aos seus prisioneiros, das câmaras de gás às ruas de Varsóvia. Himmler desempenhou um papel ativo na direção do assassinato em massa dos judeus. Portanto, não há dúvida de que ele estava cegamente convencido de que haviam dois grupos diferentes, os judeus de um lado e os arianos de outro. Em uma de suas declarações, em 4 de outubro de 1943, Himmler revelou que entre os líderes nazistas, eles poderiam e até deveriam conversar abertamente. No entanto, nunca poderiam declarar oficialmente sobre o plano de evacuação judaica, ou seja, a extinção do povo judeu em público. O intrigante é que o diário oficial do segundo hierarca nazista foi considerado perdido até 1990, quando foi descoberto em um cofre especial perto do leste de Moscou. O arquivo era conhecido por sua coleção de registros de guerra apreendidos pelo Exército Vermelho. Editado por acadêmicos em 1999, a primeira parte do diário revelou Himmler
como um verdadeiro arquiteto por trás do início do atentado à questão judaica na Alemanha nazista. Ele fazia referência ao assassinato planejado de judeus que não estava limitado apenas à Europa e que culminou no Shoah, como os judeus chamam o Holocausto. O Holocausto tornou-se o símbolo representativo da barbárie do século XX. Segundo informações do Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP, Holocausto ou Shoah, palavra hebraica que significa literalmente destruição, ruína, catástrofe, é o termo utilizado para denominar o fenômeno de destruição sistemática, caracterizado pela perseguição, exclusão socioeconômica, expropriação, trabalho forçado, tortura e extermínio de 6 milhões de judeus da Alemanha e da Europa ocupada entre 1933 e 1945. Essas 6 milhões de vítimas representavam 65% da população judaica europeia da época e 30% da população judaica no mundo. O Holocausto foi um processo que evoluiu por etapas, mas não foi um processo linear, sendo que as mortes ocorriam de diversas formas: por fome, doença, fuzilamento, tortura ou uso de gás. De acordo com alguns historiadores, a perseguição aos judeus ocorreu em 4 etapas. A primeira começa em 1933 até 1935, período da discriminação e início da exclusão da vida pública dos judeus, a partir de medidas como proibição do exercício de profissões liberais, de frequência às escolas e universidades e de boicote contra lojas judaicas. A segunda fase compreende os anos de 1935 a 1938, com o isolamento e degradação que se inicia com as leis de Nuremberg, segundo as quais os judeus deixavam de ser considerados cidadãos e eram proibidos de se casar com arianos, sob pena de morte. A terceira fase, de 1938 a 1941, iniciada a partir da Noite dos Vidros Quebrados, marca o início da violência física em massa contra os judeus, seguida da deportação das pessoas para os campos de concentração. O nome refere-se a uma onda de violência antissemita que ocorreu nos dias 9 e 10 de novembro de 1938. Esta onda de violência ocorreu em toda a Alemanha, na Áustria, então anexada, e em certas áreas da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, que havia sido recentemente ocupada pelas tropas alemãs naquele período. A Noite dos Cristais, ou Noite dos Vidros Quebrados, deve seu nome aos inumeráveis cacos de vidro que cobriram as ruas após o massacre. Eram os vidros quebrados das janelas das sinagogas, das casas e das empresas de propriedade de judeus, que foram saqueadas e destruídas durante aquela onda de violência. Estima-se que 30 mil judeus alemães e austríacos foram presos e deportados a campos de concentração pela Gestapo ao longo de 1938 e 1941. Neste momento, os judeus foram completamente banidos da vida econômica na Alemanha. As propriedades judaicas foram colocadas em contas e confiscadas pelo Estado, enquanto a Segunda Guerra Mundial eclodia. A quarta e última fase, de 1941 a 1945, é a da solução final da questão judaica, minuciosamente planificada nos diários de Himmler, ou seja, do extermínio em massa pelas operações móveis de assassinato,
um comando das tropas de defesa chefiado pelo líder da SS. Os campos de extermínio eram localizados na Polônia, país onde se encontrava a maior concentração populacional judaica da Europa na época. Os principais campos de extermínio eram Sobibor, Treblinka, Chelmo, Auschwitz e Majdanek, sendo estes dois últimos também campos simultaneamente de concentração e trabalho forçado. Há autores que também consideram o campo de Jasenovac, na Croácia, como campo de extermínio. Os textos encontrados nos arquivos do Ministério da Defesa russo cobrem os anos de 1938, 1943 e 1944. Os diários de 1941 e 1942, descobertos em 1991 na Rússia, estão arquivados junto de aproximadamente 2,5 milhões de documentos do exército da Alemanha nazista. Os pesquisadores dos diários explicam que, devido aos textos íntimos de Himmler, eles puderam identificar que o chefe do SS, ao mesmo tempo que orquestrava o horror na Alemanha de Hitler, também mantinha uma vida privada totalmente ancorada em sua família. Um exemplo é que no dia 3 de janeiro de 1943, Himmler fez uma massagem terapêutica, participou de várias reuniões, telefonou para sua mulher e filha antes de ordenar, por volta da meia-noite, o assassinato de várias famílias polonesas. Segundo os historiadores, Himmler se reuniu com mais de 1.600 pessoas entre os anos de 1943 e 1945 e, durante a guerra, buscou desenfreadamente estender seu poder através de sua influência como chefe da SS. Um jornal alemão publicou trechos do diário de Himmler e informou que ele queria ter uma demonstração da eficácia do extermínio com gás. Portanto, entre as visitas aos campos de concentração, o homem que planejou o Holocausto organizava sua vida de forma obsessiva em seus diários, descrevendo, além da organização dos campos de concentração, notas sobre o tempo que se dedicava à sua família, à sua amante e a outros passatempos que tinha. Nos trechos publicados também figuram aspectos de sua vida privada, como no dia 3 de março de 1943, quando, depois de uma série de encontros e reuniões, terminou seu dia olhando as estrelas, de meia-noite a meia-noite e 15. O genocídio desencadeou a morte de 90% dos poloneses e 2/3 da população judaica europeia da época. E, ao que tudo indica, os nazistas tinham planos de expandir seu alcance em direção ao Oriente Médio, incluindo judeus daquela região, bem como a ilha tunisiana de Djerba e da França continental, através da captura e transporte para os campos de concentração. A segunda parte do diário, editada em 1999 por Matthias Uhl, cobriu os registros dos anos de 1943 a 1945. À medida que os volumes do diário foram autenticados e preparados para publicação, o mundo ficou chocado com a enormidade dos crimes e sua frieza impiedosa. No dia 10 de janeiro de 1943, após um café da manhã nutritivo, às 10 horas, ele passou por uma massagem craniana com o médico Kernstein, uma pausa aparentemente benigna no meio de suas atividades obscuras. Às 12h50, Himmler desfrutou de um momento de ternura com um telefonema para sua casa. Ele chamava carinhosamente sua esposa de mamãe e também conversou com sua filha, carinhosamente chamada de Pupi. Quando chegou a tarde, Himmler
mergulhou em atividades típicas de um líder nazista, almoçando com os comandantes da SS em uma cena que é apresentada como ordinária dentro dos círculos de poder do Terceiro Reich. A verdadeira natureza de sua agenda aconteceu por volta da meia-noite, quando Himmler ordenou a execução de 10 oficiais e a reclusão de suas famílias em campos de concentração. Isso mostra que em sua rotina de autocuidado, lazer e outras burocracias, cabia perfeitamente um assassinato de rotina. Em 12 de fevereiro de 1943, um dos episódios mais assustadores é registrado quando Himmler visita o campo de extermínio de Sobibór, em Lublin, na Polônia ocupada. Durante sua estadia, testemunhou uma cena aterrorizante de asfixia com gás de dezenas de mulheres e meninas judias, que faziam parte dos 400 detidos no campo. Para melhorar a imagem do local durante a visita, os guardas locais eram proibidos de usar bastões e chicotes. Após observar o gaseamento, Himmler promove o responsável pela área ao posto de capitão da SS. E mais tarde, concluiu o dia com um banquete na companhia dos comandantes SS do centro de detenção. Apesar do seu envolvimento nos horrores do Holocausto, Himmler possui uma série de peculiaridades pessoais. Entre elas, destacam-se seus problemas estomacais e uma aversão peculiar em relação ao sangue. Com a revisão dos seus diários, a sociedade pôde confirmar que o líder da SS tinha total consciência dos horrores que aconteciam naqueles campos de concentração. Em suas notas, o hierarca registra um pedido peculiar para Auschwitz. Queria cães capazes de destruir todos, exceto seus zeladores. O nazista era uma figura de contrastes sinistros. Por um lado, formava a cúpula macabra da elite SS, enquanto, por outro lado, se dividia entre sua relação de afeto com sua família e sua amante. Himmler cuidava muito bem de sua esposa e filha, além de manter um caso amoroso com sua secretária, Hedwig Postart, com quem tinha uma diferença de 12 anos de idade. Em 1942, o casal teve seu primeiro filho, Helge, e para evitar um escândalo de divórcio, Himmler confinou a amante em uma casa perto dos Alpes bávaros, no extremo sul da Alemanha e da Baviera. Potast começou como secretária de Himmler em 1936 e em 1938 tornou-se sua amante. Ela renunciou às suas funções em 1941 e, posteriormente, teve mais uma filha com Himmler. Após a Segunda Guerra Mundial, Potast se casou e viveu o resto de sua vida fora dos olhos do público. Nas entrevistas do pós-guerra, ela se absteve de responder perguntas sobre o envolvimento de Himmler com crimes de guerra cometidos pelos nazistas ou sobre seu próprio conhecimento a respeito dos fatos. No livro Filhos de Nazistas, os impressionantes retratos de família da elite do nazismo, é possível encontrar relatos de seus filhos e de outros familiares de líderes nazistas como Himmler. Crianças ou adolescentes durante a guerra, eles viveram sob a proteção de seus pais afetuosos e poderosos. Para eles, a queda do Reich foi um verdadeiro choque de realidade. O livro retrata a ascensão e o cotidiano, ao mesmo tempo extraordinário e banal, daqueles altos funcionários que realizavam diariamente seu trabalho bárbaro e cruel e depois conviviam com suas famílias, instaladas por vezes ao lado dos campos de concentração. A sobrinha neta do chefe da SS, Katrin Himmler, também escreveu um livro para lidar com a culpa de ter
Heinrich Himmler em sua família. Ela explica que o livro Os Irmãos Himmler, História de uma Família Alemã, é uma tentativa de resolver alguns traumas por carregar uma espécie de culpa pelos crimes dos seus antepassados. Para Katrin, os descendentes de criminosos de guerra nazistas parecem ter duas opções extremas. A maioria decide cortar totalmente a relação com os pais para que possam tocar suas vidas, para que a história não os destrua. Então, optam pela lealdade e amor incondicionais à família, em uma nova busca de reconhecer outros valores dos seus antepassados que não conviveram com esses crimes hediondos. Eu fico por aqui.